Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do podcast Os Conselheiros aqui da Board Academy. Meu nome é Udo Girlich e uma breve apresentação da Board Academy é uma edtech com um forte propósito de levar a governança proativa a pequenas e médias empresas aqui do Brasil. E junto comigo hoje eu tenho o prazer de ter ao meu lado querido colega Rogério Mego. Como vai, Udo? Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra sempre estar aqui do seu lado, dividindo esse espaço, essa mesa, né? Então, muito obrigado pelo convite novamente. A honra é minha e muito obrigado pela sua disponibilidade, Rogério. Sempre é muito bom ter você aqui com a gente, compartilhando esse momento. Quem que está com a gente aqui hoje? Conta para todo mundo. Conselheiros e conselheiras, conseguimos trazer uma pessoa muito diferenciada. Eu tenho a honra aí de participar de alguns comitês com ela, até vi que ela é uma das pessoas mais admiradas no mundo dos recursos humanos. Então, certamente. Vai ser uma edição aqui muito legal, que a gente vai poder compartilhar muitos aprendizados, né? Sempre falando de pessoas, falando de boas práticas, falando sobre a vida. Então, hoje a gente vai estar aqui com a Márcia, né? Márcia aí que vem dividindo o espaço com a gente aqui dentro da Board Academy, vem trazendo muitos conteúdos para todos nós aqui, né? Então, Márcia, é uma honra estar aqui com você hoje. Muito obrigado pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite também, tá? Eu que agradeço, Rogério, Uda, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. O prazer é nosso. A Márcia Lourenço, ela é um dos membros da Comissão Temática de Empresas Familiares e Sucessão. Muito obrigado pela sua participação. Mais isso ainda. Com muito prazer. E aqui eu já queria deixar registrados os meus agradecimentos pelas suas contribuições, Márcia, que sempre são muito consistentes, muito pertinentes e que agregam muito valor e que vai ser compartilhado com vocês que estão nos assistindo muito em breve. A gente sempre fala, né? É muito fácil ter pessoas boas do lado, né? Quando tem pessoas boas do lado, as coisas são fluídas, né? Então, acho que é muito bom, muito verdade. Bom. Muito obrigado. Obrigado. A gente tem essa bênção de ter essas pessoas aqui conosco atuando. É isso aí. Nesse forte propósito aqui, com forte missão social. Eu sempre digo isso, isso. Né? E, afinal de contas, isso é bastante... É isso aí. É o retorno para a sociedade, né? Que a gente conhece, que a gente sabe. É isso aí. Tô bom. Márcia, vamos começar as provocações aqui. Aquecer os motores. Isso aí. Motores aí. Então, hoje a gente conhece a Márcia Lourenço, atua fortemente na área de gestão de pessoas, né? Já não é mais aquela coisa de RH. RH já foi uma fase, né? Agora evoluiu para a gestão de pessoas. Você já acumula, né, uma experiência profissional, sua trajetória, mas a gente gostaria de saber um pouco mais sobre a Márcia pessoa. A Márcia do Instagram, como a gente costuma falar. Então a gente gostaria de saber quem que é a Márcia, de onde que ela veio, onde nasceu, onde se formou, como foi, né? Dá uns... Ter alguns insights sobre a sua vida, sobre a Márcia pessoa. Né? E aí a gente vai enveredar aí pelos temas relacionados a conselho, governança. Então, Perfeito. Fique à vontade. Bom, o meu nome todo é Márcia Evangelista Lourenço, né? Então, português com índio, né? O meu pai português, nós somos cidadãos portugueses, na verdade, e por lado da minha mãe, uma grande parte, índios e alemães, olha isso, né? Uma junção de... Nossa! Meu avô é alemão, minha avó índia e... É comum. Toda a família da minha mãe também tem origem indígena. Incrível, né? Olha que bacana. Incrível, né? E por parte de pai, né? Todo mundo lá em Portugal ainda, graças a Deus, todos bem. Eu nasci no Rio de Janeiro, né? Sou carioca, apesar que estou aqui em São Paulo há mais de 30 anos, então eu já me considero, né? Com certeza. Com certeza. Eu nem tenho mais sotaque muitas vezes, né? As pessoas... Eu diria que você veio... Mas é uma cidade que me acolheu desde que eu cheguei aqui.
Eu me formei no Rio, na UFRJ, em psicologia, apesar que os meus amigos brincam comigo que eu tropecei e caí na faculdade de psicologia, né? Que eu deveria ter feito engenharia, administração, economia, por causa do meu raciocínio mais lógico, né? Mais racional, enfim. Mas acabei me apaixonando por psicologia, não segui clínica nem educacional, porque eu não me identifiquei, mas no meu penúltimo ano eu encontrei uma professora que, sensacional, de organização, né? Desenvolvimento e organização. Ela me abriu o mundo, né? De como você pode falar de pessoas em um outro ambiente, que não só a clínica, que não só a escola, que não só hospitais, né? E eu acabei, eu vou confessar que eu queria até desistir, né? Esse negócio não é para mim, né? Ficar ouvindo o problema dos outros, eu não consigo nem lidar com os meus, né? Eu não consigo nem lidar com os meus, como é que eu vou lidar com os dos outros? E aí ela me veio com toda essa questão de entendimento do organismo de uma empresa e o que tem tudo lá, o que tem lá dentro, né? E lá dentro são as pessoas, e aí a gente consegue caminhar com elas e ter um entendimento melhor, né? Então, acabei me formando em psicologia e vim para São Paulo logo na sequência. E quando eu vim para São Paulo, eu já era mãe de uma menina, a minha filha mais velha se chama Rebeca, ela hoje tem 37 anos, e nós viemos com ela bebezinha, né, praticamente, bebezinha até hoje, né, senta no colo, a gente bebê, não, as crianças em casa, né, então, viemos para cá, para essa cidade louca, mas na época não era tão louca assim ainda, né, a cidade de São Paulo era, para quem mora no Rio, sei hoje, né, mas naquela época, São Paulo ainda era uma cidade que te desafiava, né? O que tem nessa cidade de tão maravilhoso, né? A gente era só trabalho, né? Trabalho. Magnetismo do trabalho. Muito, né? Mas a gente descobriu uma cidade que acolhe, né? Uma cidade que realmente nos acolheu de uma forma muito boa. Então, eu sou casada 2 vezes, né? Vim com meu primeiro marido, minha filha, e aqui a gente se estabeleceu, né? Depois, eu tenho família ainda no Rio, né? Meus pais já são falecidos, mas a minha irmã mora lá, minhas tias, minhas primas, e moram em Búzios e Cabo Frio. Então, assim, nossa, que lugar. É uma vida difícil. Difícil. Eu falo para elas, né? Uma coisinha básica. Você abre a porta, você já cai na água. Sabe aquela coisa assim, você já está na areia, pé de areia. Mas é uma família muito simples, mas muito numerosa e muito gostosa de estar junto, né? Então, quando todo mundo se reúne, é uma festa, né? Então, você e já é uma festa, né? Rio, São Paulo. Mas eu não fico na cidade, né? Eu, quando vou para o Rio, eu acabo ficando, indo direto já para os Lagos, né? Que é maravilhoso. É uma coisa assim... Belíssimo. Sem é o Brasil como tem que ser. Exatamente. Só com você não, a água poderia ser um pouquinho mais quente. Não. Sério? Não, porque ele tem uma corrente, né? Íntima que traz, que íntima. Cabo Frio, né? Ali. Não, mas se você vai para Búzios é outra história, né? Como se você estivesse no Nordeste. Subiu 2 graus. Mas hoje é melhor, né? É melhor do que 2 graus a menos. A gente vai ficar bem. Vamos lá. Bom, então eu vim para São Paulo e aqui eu comecei minha carreira. Definitivamente, né? Eu entrei na primeira turma de trainees de RH na Mesbla. Nossa, na Mesbla, olha só. Trabalhei ali perto do teatro, né? E foi maravilhoso, né? Foi um ano muito bom, porque eu vendi de camiseta, você não tem ideia, né? Porque a gente dava o treinamento, tinha que descer para a loja para poder ver o treinamento na prática, mas como tinha poucos vendedores, a gente entrava também na venda. Até hoje eu sei dobrar as camisetas, porque eu aprendi lá. Então, você dobra daquele jeitinho, coloca na gaveta, eu aprendi lá na Mesbla. Então, eu fiquei 1 ano lá na Mesbla, no programa de trainees, né? Depois eu saí da Mesbla e fui para a Duratex. E a Duratex foi uma escola também para mim, porque eu acabei entrando na área de desenvolvimento. Lá na Mesbla eu tive toda uma estrutura em recrutamento e seleção e depois em treinamento. E lá na Duratex em desenvolvimento. Mas foi uma época, gente... Lembra do budget zero? Você não tinha nada? Assim, nada para treinar. E a Duratex, a gente tinha que ficar rodando o interior de São Paulo, praticamente, né? Porque as fábricas estavam ali.
E era assim, a gente colocava lençol na parede, sabe? Reto projetor, fazia tudo na mão, né? Foi muito bom nesse sentido de você entender como é que você tem criatividade, né? A criatividade que você tem quando você não tem recurso nenhum. É isso que eu ia falando, a criatividade... Não, nessa época a criatividade era muito, eu diria que acima da média, era necessária, como se fosse um oxigênio. Se você não tivesse criatividade, você não sobrevivia. Você não sobrevivia. E a gente tinha que treinar todo mundo, desenvolver, né? Principalmente os líderes. Então, eu ficava num setor em que a gente pensava liderança e respirava, né, toda essa questão do desenvolvimento deles. Mas era assim, vai para as fazendas, coloca o lençol na parede, projeta, não é projetor na parede, faz tudo de casa. E a gente passou, assim, 3 anos lá, né? Então, foi um aprendizado muito importante. Depois da Duratex, eu fui para o Banco Nacional. E aí me abriu... eu falo que o Banco Nacional... Eu tenho alguns divisores de águas, né, na minha carreira e na vida, né? Porque você acaba se desenvolvendo também como pessoa. Desde aquela época eu já sabia que a gente não muda o botão, né? Agora eu sou profissional, agora eu sou, né, pessoa. Não. E eu era mãe ainda, né? E tinha uma parte minha que era uma parte mais de esporte. Então eu gostava de treinar. Então eu ia treinar, ia trabalhar, ia ficar em casa com a minha filha, cuidava dela. Todos os dias era essa a minha rotina, né? Porque eu morava muito próximo do banco. Mas o Banco Nacional, ele foi um divisor de águas por quê? Porque eu entrei na área institucional de desenvolvimento, né, e treinamento, mas 6 meses depois eu fui para a linha que eles chamavam. Eu fui para dentro do negócio. Quando você faz esse movimento de ir para dentro do negócio, para quem gosta, e para quem gosta, nem todo mundo realmente gosta disso, te abre um outro mundo, né? Que eu fui ver como é que eu fazia recursos humanos na prática e como é que eu influenciava o negócio com recursos humanos, né? Com tudo aquilo que a gente trazia. E eu fui para ser generalista. Então, eu saí de uma cadeira de especialista para ser generalista, que é o que eu gosto. Eu amo ser generalista, né? Então, comecei a ver tudo. Remuneração, treinamento, recrutamento de seleção, plano de sucessão. Todas as caixinhas do RH, né, que a gente fala. Subsistemas, né? E eu fui para ser a integrar a equipe que cuidava ou que dava suporte, né? Eu não gosto nem dessa palavra, porque... Suporte, parece que você tem que suportar as pessoas e não apoiá-las no crescimento, né? Mas fui dar apoio para a diretoria ou vice-presidência de marketing, né, do banco. E o Banco Nacional, ele sempre foi, naquela época ele era mais ainda, e a gente fala que sempre foi porque a gente encontra até hoje gente que trabalhou no banco, né? E que a gente, quando olha, e isso é legal, viu, gente? Quando você pergunta para alguém se gostou de trabalhar naquele lugar, vê o brilho no olho, mesmo que tenha sido 30 anos atrás. E o Banco Nacional é assim, toda vez que a gente encontra alguém, se gostou de trabalhar no banco, o olho brilha da gente, né? Brilha. Porque a gente tinha muitas referências, né? A gente tinha uma VP de Recursos Humanos, que é a Eliana Zen, que era fantástica, né? Era uma mulher assim do tempo dela, né? Ela vivia recursos humanos de uma forma muito diferente. Então, quando eu fui para o negócio, eu, na verdade, encontrei o meu lugar. Falei, não, é aqui que eu preciso estar. Porque eu comecei a fazer as conexões, entender mais de KPIs. Naquela época, a gente não chamava de KPIs, né? Chamava de indicadores, né? E veja lá. Mas eu conseguia fazer todo o alinhamento e falar o seguinte, olha, não está dando certo aquilo que a gente está fazendo. O negócio não está reconhecendo. A gente não está conseguindo influenciar o negócio com aquilo que a gente está sugerindo. Eu passei 5 anos no banco, sempre, aí, quando eu saí da área de especialista e fui para a linha e continuei ali até sair do banco, então fiquei 4 anos e meio, né, ali. Depois eu fui para a Alcoa, eu trabalhei na Alcoa, num negócio totalmente novo da Alcoa, que era Tampas e Pet, que ficava ali em Alphaville. Né? Eu fui para coordenar a área de treinamento, né, desse novo negócio, porque eles não conheciam o negócio, e também ficar de olho, né, porque como ninguém conhecia o negócio, a gente não podia perder as pessoas. Então, teve todo um trabalho de gestão do conhecimento que a gente precisava fazer, porque se a gente perdesse alguém da empresa que foi comprada, a gente tinha pessoas, né, que tinham pelo menos algum conhecimento no modelo de negócio.
E foi muito interessante ver esse movimento da Alcoa, né, nesse negócio, porque é muito arriscado, né, você entrar num negócio que você não conhece. Com certeza. Você acolher as pessoas, né, que você não conhece. Mas a Alcoa é uma empresa fantástica, né? É uma escola, né? É uma escola. Ali. Até hoje, eu tenho grandes amigos que trabalharam comigo ali também, né? Eu passei 2 anos na Alcoa e depois eu decidi voltar para São Paulo por questões familiares, né? Porque ficava... Lembra, gente, era uma época, gente, que a Marginal enchia, né? E aí, quando enchia, não tinha Não tinha o que fazer. como você sair daquele lugar. Eu ficava em Alphaville, eu dormi já 2, 3 noites em Alphaville, porque a água não baixava, né? E a Castelo não era o que é Eu ia da Céu não era até hoje, exatamente. diferente. Né? Era Tinha aquelas bem... marginais. Nada. E de volta e Nada. Então eu decidi voltar para São Paulo, porque realmente eu saía de casa às 5 horas da manhã e voltava às 11 horas da noite, quando eu voltava, né? Se não chovesse. E a minha filha já estava numa época de adolescência, então ela sentia muita falta e eu tinha que ficar ali realmente com ela. Bom, depois da Alcoa, eu acabei entrando na... E uma coisa que eu sempre falo isso, e as pessoas me perguntam assim, mas qual foi a empresa que você menos gostou de trabalhar, ou que você considerou um fracasso, entre aspas, né? Eu não considero nada fracasso. Para mim, tudo é oportunidade. Você aproveita aquilo que você tem na frente ou não, dependendo, né? E você escolhe ficar ou não, né? E eu fui para uma consultoria, e lá na consultoria eu entendi que aquilo ali ainda não era o meu lugar, né? Era uma época em que a auditoria estava saindo, estava se dividindo da consultoria, e eu ficaria na consultoria com treinamento. E eu falei, não, aqui eu me passei 3 meses, eu falei, aqui não é o meu lugar, e fui para o Banco Itaú. Eles chamavam de gerente consultor, mas só para desenvolvimento, né? Eu fui apoiar a área de marketing, né, a VP de marketing, que tinha 300 pessoas, né, como desenvolvimento, e depois eu fui para a Itautec. E a Itautec era uma época em que a cultura do Itaú ainda era muito de chamar todo mundo de doutor, né? Eu achava aquilo tão fantástico. Daí eu perguntava assim, mas ele é advogado? Ele se formou aonde? Ele é médico? O que ele é? Falou, não é nada disso. Como assim? Nada disso? Mas eu tenho que chamar ele de doutor? Tinha que chamar de doutor naquela época. Tinha. Uma outra coisa muito interessante era quando você chegava na Itautec, era um bunker, né? Era um bunker aqui. Aquele que ficava Que ficava ali na Avenida do Estado. Avenida do Estado, Exatamente ali. E quando eu entrava, tinha alguma reunião com o VP, né, da Itautec, ou com o presidente, eu parecia aquele agente Maxwell Smart, sabe? O agente 86, que as portas vão fechando assim atrás de você. Onde a senhora vai? Eu vou falar com a pessoa. Fechar uma... Aonde a senhora vai? A porta fecha a outra. Exatamente, era assim. Nossa. Era uma coisa de doido, Mas foi muito interessante essa... E hoje eu tenho alguns amigos que trabalham no Itaú, né? Quando a gente conversa sobre isso, é assim, uma mudança radical, né? De cultura, de modelo de negócio. Foi bonito de ver essa mudança do Itaú. Mas naquela época era assim. E tinha que se acostumar com isso. Tem sempre ter essa cultura, é algo que, obviamente, com o tempo ela vai se moldando, leva a economia, as pessoas estão chegando. Exatamente. É um processo de transformação contínua. Exatamente. E era uma coisa muito interessante, que assim, as pessoas eram muito valorizadas, todas elas. Desde o porteiro até o VP, o diretor. Quando tinha que mandar alguém embora, tem certeza disso? Absoluta. Vamos fazer uma reunião aqui sobre essa pessoa? Mas essa pessoa tem família, mora... E eles sabiam de absolutamente tudo, tá? De onde as pessoas vinham, onde elas moravam, quantas pessoas tinham na família. E eu achava aquilo riquíssimo. Era riquíssimo, que hoje a gente perdeu um pouco isso, né? Era uma outra... Do conhecimento. Conhecimento do outro, né? A gente perdeu isso. Mas no banco era assim. E alguma empatia, né? Eu fiz engenharia, né? Sou formado em engenheiro, mas... Na época, né? 3º, 4º, 5º ano, que a gente começa a procurar estágio e tudo mais, né? Tinha muito anúncio do Itaú. Do Itaú. E muitos engenheiros, né, se formaram, mas foram trabalhar em banco, né? Eu não entendia muito disso, mas eu acho que era muito
pelo processo de E até hoje. Isso nacional. E até hoje é assim. Até hoje é Ah, assim. é? Todos os bancos, né, trazendo um pouco do olhar de recrutamento, todos os bancos gostam de trazer o pessoal da engenharia muito por conta dos modelos matemáticos. Né? Exato. Então, o engenheiro, o estatístico, o matemático, para as áreas como área de fraude, de risco, modelagem financeira. Exatamente. Cara, é o que mais tem. Principalmente modelagem É o que mais financeira, tem, né? é o que mais tem. Então, Pessoal do INPE. pra você ter uma ideia, até estatístico, né? Teve uma época que estava em, assim, uma demanda, eu vou falar um pouco aqui, em 2011, uma grande operadora de telecomunicações que eu estava fazendo um projeto para eles, não tem problema de falar, era da GVT, lá em Curitiba. Tá. Eu fiz um estudo de mercado na época, pegando um pouco do gancho, de quantos estatísticos se formavam no Brasil. Cara, assim, Incrível. miséria. Pouquíssimo. Assim, você tinha o UFSCar, aí você tinha aqui um pouco da USP, um pouco das federais, não dava 100 pessoas que se formavam. Muito pouco, porque assim, a turma era de 20 e se formava 4, 5, Exato, muita gente desiste, muita gente troca o curso. E aqueles que se conseguiam se formar, ia direto para o banco. Ia direto para o O banco. banco Itaú para o Bradesco, Exatamente. né? Para todos os bancos contratavam. Eram os programas de trainees, lembra? Que entravam. Tudo. Ficaram 2 anos. A grande maioria eram engenheiros, era uma coisa matemática, engenheiros. Vários colegas que se formaram, mas nunca exerceram engenharia. Não, o exército. E banco de investimento também pegou muito. Pegou bastante. E tem aquele bichinho de mercado financeiro, né? Sendo difícil você sair, né? Mas, enfim. Bom, e aí estava feliz da vida lá. E aí um dia um diretor, na verdade ele era gerente do Nacional de RH no Rio, veio para São Paulo e foi montar a área de recursos humanos no Unibanco, que era o Unibanco Pessoas. E aí o que ele fez? Ele começou a ligar para todo mundo que ele conhecia, né, que tinha trabalhado no Banco Nacional. E um dia ele me ligou, eu falei para ele, pelo amor de Deus, não fala nada não, mãe. Não fala. Onde você está? Ele falou, estou no Unibanco, vem para cá. Eu falei, não. Estou feliz aqui. Não, Márcio, eu preciso de você, eu preciso de fulano, eu preciso de Beltrano, porque a gente tem que montar o Unibanco Pessoas, mas que era característica do Banco Nacional. Olha isso. Ó. E o Banco Nacional já tinha acabado. Ficou forte. Ficou. Uma cultura Marcou muito. muito. E eu fui para o Unibanco. Ser gerente consultora, numa cultura que entendia que recursos humanos era só para fazer folha de pagamento, né? Lá e cá, fazer remuneração, DP. E a gente foi para montar a consultoria. Então, eu tinha um negócio de um lado e recursos humanos do outro, um achando que sabia fazer recursos humanos e o outro achando que sabia de negócio. Né? E um abismo entre os dois. Enorme. Eu fui para vice-presidência de marketing e produtos, né? Eu tenho alguma coisa com marketing na minha cabeça que eu não sei o que é, né? Mas sempre foi marketing. Isso é um bom sinal. E produtos. Tinha a vice-presidência tinha 10 diretorias, quase 5.000 pessoas na vice-presidência. Assim, gigante, porque também tinha telemarketing, tinha um banco 30 horas, né? Uma coisa assim, gigante. E a gente começou do zero, né? Então, foi meu segundo divisor de águas, né? Como é que você começa numa instituição tão tradicional, de sucesso absoluto, começar um trabalho do zero? É um greenfield. Então. Total. A gente teve que fazer muito trabalho de influência, né? Principalmente com o negócio, que eu levei de porta na cara, você não tem ideia, né? Lá vem RH, pau, porta na cara. Não quero falar com recursos humanos, vocês não sabem nada. Aquela coisa, né? Lá no tempo não tem nem pessoal. Não, mas foi uma pedrinha de cada Eu queria só aproveitar e fazer um gancho aqui, Márcio, que é super importante para as pessoas que estão nos ouvindo agora. Uma das perguntas que eu gosto muito de fazer, até nas avaliações que a gente faz, o famoso plano de 100 dias, né? De quando você chega numa empresa, né? Você tem ali uma folha em branco, literalmente, você vai ter que desenhar e definir. Para você, né, se puder compartilhar aqui conosco, quem está nos escutando, o que seria o seu plano de 100 dias quando você assume uma operação como essa, ou como as que você já assumiu depois, o que você prioriza? Independente da área, eu sou recurso humano, não importa. Eu queria ouvir um pouco desse seu modelo, né, de gestão, entender um pouco mais, por favor. O jeito de fazer as coisas lá dentro. Eu priorizo isso. Eu vou conversando com as pessoas. Como é que faz isso aqui? Aqui a gente faz assim, assim, e eu vou para o outro. Faço a mesma pergunta. É diferente, né?
E aí eu começo a ver realmente os gaps, as coisas que estão... E isso tem uma correlação em todas as empresas, né? Você vê que tudo se conecta, né? Não muda o cenário, né? Não. Os problemas são os mesmos. São os mesmos. Eu falo que só muda de endereço, né? Então, a primeira coisa que eu tento entender é realmente como é que as coisas acontecem ali dentro. O que é prioridade? Ali eu já começo a formar uma imagem, né, para mim, dos símbolos, dos ritos, o que é importante, se a liderança, ela privilegia, ou na hora de tomar a decisão, toma a decisão olhando para as pessoas, se ela é mais lógica, se ela é mais racional, né? Se o que vale mais é o resultado independente das pessoas, como é que eu trato o cliente. Então, ali eu vou formando o meu quebra-cabeças. Qual o DNA da empresa? Qual o DNA da empresa? Já ouviu falar? Qual o DNA dela? Não, e isso é muito importante também, vale reforçar aqui o de Márcia, para quem está nos escutando, a questão do conselho. Né? Você acabou de sentar numa cadeira do conselho. Quais que são os rituais do conselheiro? Exato. Né? Você acabou de traduzir, ouvir para as pessoas, entender o que fazer, o que não fazer, Exato. como é feito, até para que você possa traçar um plano de trabalho ali dentro de conselheiro, né? Não só trazer o que você já conhece e falar, agora eu vou implementar aqui. E uma coisa muito, muito importante que é nos despir na hora que você está ouvindo, né? Porque se você começar a ouvir e falar, mas isso aqui, ó, isso, e já começar a fazer julgamento sobre aquilo, você não consegue montar o seu plano de 100 dias, porque vai ser o seu, né, da sua cabeça, e não daquilo que você realmente extraiu das conversas. Então, isso é muito importante. Você se despir dos seus preconceitos, dos seus vieses, e falar, deixa eu ouvir aqui, porque aqui tem uma história. A questão do DNA de uma empresa é você ouvir a história dela. Sim. Né? Quando começou, por que começou, por que essa pessoa... Uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas é assim, por que você está aqui? Como é que você chegou aqui? Olha só. É uma pergunta tão simples. É simples. Mas que tem uma profundidade que a gente fala assim, qual que é a resposta que tem que dar nessa pergunta? Exato. Né? Tipo, por que você está aqui? Por que você está aqui? Né? Uma vez eu vi uma frase, agora não me recordo o nome da pessoa, mas ele falou assim para mim, Rogério, a vida é feita de dois perfis, os missionários e os mercenários. Né? Tem os missionários que estão ali sobre a missão, né? Do que quer fazer, do que trabalhar, já sabe. Exato. E tem o perfil dos mercenários, que estão ali pelo objetivo financeiro e está tudo bem. Né? Não existe o certo ou errado. Se eu sou mercenário, se eu sou missionário, e cada momento da carreira você vai atuar de um jeito. Em algum momento da minha carreira, particularmente, eu falo que eu fui muito mais mercenário do que missionário. E hoje eu sou mais missionário. Mas vai ter momentos da carreira que você vai ter essa opção. Sim. E eu acho que vai muito de encontro com isso também que a gente está falando aqui da cultura, de como que você observa esses movimentos. E quando você faz essa pergunta para as pessoas, elas geralmente nunca pararam, né? Às vezes você pega alguma de surpresa. Pega. Aí você começa a entender os jabutis, né? Porque jabuti não sobe em árvore, né? Você vê lá um jabuti na árvore e fala, cara, alguém colocou ele ali, né? E a pessoa meio que perdida, né? Então, você vai fazendo realmente uma fotografia, né? Você vai pintando um quadro e aí no final você fala, tá bom, entendi, o quadro é esse aqui agora. Né? Tem uns buracos aqui, outros ali, que eu tenho que preencher ao longo do tempo que eu vou conhecendo melhor a empresa. Pegando o mercado financeiro, né? E análise fundamentalista, não grafista. Não grafista. Fundamentalista. Exatamente, exatamente. Então, é mais ou menos assim que a gente, por exemplo, no Unibanco, a gente começou a trabalhar, montando o quadro e aí, aonde que a gente vai influenciar mais, onde que a gente vai trabalhar mais. Eu passei 5 anos no banco e, pelo menos os 4 primeiros anos nessa VP, e ali eu fiz um dos meus maiores e melhores projetos que eu me orgulho até hoje, né, que foi dentro da diretoria de produtos varejo, em que a gente virou a diretoria, né, de cabeça para baixo, e ela foi matéria da Você S.A. na época, inclusive, foi capa da Você S.A., porque fazer um trabalho de 2 anos num banco de desenvolvimento e competências e valores, foi assim uma coisa absurda, né? Ninguém olhava, impossível você fazer isso num banco, porque é tudo às pressas. E a gente conseguiu fazer. A própria a magnitude, o próprio tamanho da organização também, né? Exatamente. Isso é um desafio. Né? Foi um desafio, mas foi lindo, foi maravilhoso. Assim, a gente trabalhou muito e a gente conseguiu reverter
uma situação de paternalismo para uma situação de competência e valores, né? As pessoas ficarem mais... O processo mais transparente, né? Porque era uma coisa muito interessante isso, não tinha transparência nos processos. E agora uma curiosidade, né, Márcia? Você trabalhava no Itaú, saiu do Itaú, foi para o Unibanco, e passado alguns anos, ambos se juntaram. Como foi isso? Né, para você Ela tinha passado já no Itaú, né? Você mencionou agora, né? Então, Como foi isso para você e para o time de RH? Porque todo mundo vai ter informações de mercado que o Unibanco também tinha um ambiente espetacular, né? Que muito do que o Itaú acabou fazendo vamos chamar um processo de fusão ali com o Unibanco, pela cultura do Unibanco também, de ser um banco muito olhado para as pessoas, Sim. um olhar já na época para o cliente. Né? Essa Unibanco Tanta Horas mostrava um nível de disponibilidade para o cliente que até Muito então grande. as pessoas não tinham muito essa identidade, tipo, eu precisava de um banco 24 horas, eu preciso sacar dinheiro, preciso fazer alguma movimentação, e o Unibanco se colocou nesse lugar. E aí a minha pergunta é, como que foi essa movimentação lá dentro de você ter construído algo e de repente ter que estar voltando para a sua ex-companhia, todo mundo junto aí? Né? Eu vou dar só um passo atrás. Quando o Unibanco comprou o Nacional, que foi isso, por isso que eu falo assim, quando você tem uma fusão, nunca é um ou outro, né? É uma terceira. é uma nova. Uma nova. Eu passei por isso. É uma nova, né? E o Nacional deixou muita coisa boa no Unibanco, né? E que criaram uma terceira. Por isso que foi interessante essa virada também do Unibanco. Eu não vivi Itaú Unibanco, tá? Eu saí antes, porque eu fui para o mercado segurador. Eu saí 6 meses antes. Bom, óbvio que eu tinha muitos laços, né, no Unibanco, e as pessoas me contavam como é que era o dia a dia, né? Sangue, suor, lágrimas e risos, né? Porque tem que rir também muitas vezes. Exato, imagina. Mas foi que você processo. junta duas potências, né? E aí cada um quer levar para um lado. Até o momento que você fala, opa, não, peraí, calma. É aqui, ó. Tem que ser nesse caminho aqui. Nem para cá, nem para a direita, nem para a esquerda, vamos no meio, né? Então, as pessoas me contavam isso. Olha, tá difícil, mas a gente já sabe. Tem muita gente boa, né, do Itaú aqui. A gente vai conseguir fazer esse motor girar. É um transatlântico, mas a gente não quer que vire o Titanic, né? Então, essas mensagens eram dadas, né, para dentro da empresa e fez com que as coisas caminhassem de uma forma. E tinha dois boa, grandes né? líderes na época, né? Tanto do lado do Setúbal quanto do Moreira das Salas, pessoas que, vamos pegar o melhor de cada um aqui e vamos juntar, como você falou, a terceira persona aqui, né? Porque se não tivesse também dois grandes líderes ali para orquestrar isso, aí realmente não poderia haver um Titanic. Para permitir que isso acontecesse. Porque a gente fala muito aqui do ecossistema e do ecossistema. Né? Tem muito ego envolvido. Então, como você vai gerenciar? Não tem como gerenciar isso. Se você não tiver líderes que vão realmente fazer ali a arbitrariedade do negócio. E eles foram fundamentais, né, nesse processo todo. Sim. Então, e aí acabou dando certo, né? A gente vê hoje, né, uma empresa que é vencedora em todos os aspectos. Principalmente quando se trata de uma aquisição, né? Essa tendência daquele que adquire sobre o adquirido, né? De ascender em todos os aspectos, né? Principalmente com os seus processos, com as suas políticas e procedimentos, é muito grande. É complexo. E tem uma coisa muito interessante que eu não contei quando eu estava no Unibanco, porque eu abracei a carreira executiva muito cedo, né? Eu fui gerente, por exemplo, aos 23, 24 anos. Apanhei de todas as formas possíveis e imagináveis, porque não tinha naquela minha época. Vai fazer um MBA, né? Vai fazer... Não, tinha que aprender ali no dia a dia, né? Tinha que dar conta do mercado, né? Então, e me formou uma outra pessoa, né? Acho que quando eu saí do banco, quando eu saí do mercado financeiro, eu era uma diferente Márcia, né? Em função de tudo isso que eu vivi. E aí eu fui para o mercado segurador. Falei, gente, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo aqui? 10 anos, né? Quando eu entrei no mercado segurador, eu falei, cara, eu voltei 10 anos para trás.
né? Porque naquela época era um mercado ainda muito retrógrado, né? Muito Masculino. informal em muitas circunstâncias. Não era um mercado tão Exato. avançado, não, mas não era um mercado muito avançado. Não. Mas, graças a Deus, eu fui para a Royce Lines, que hoje o Thomas Barr está na IG, mas ele era meu CEO na época, e é uma multinacional inglesa que tinha uma coisa diferente, né? A Royal era muito diferente das outras seguradoras, né? Em todos os aspectos. Modelo de negócio, né? A cultura. Pessoas, né? E uma coisa muito interessante que eu vou contar colocar uma vírgula. Quando eu fui contratada pelo Thomas, eu fui contratada em São Paulo, que eles ficavam aqui ali, na Marginal Pinheiros. Berrini, ali, Berrini, exatamente. 2 semanas depois, o Thomas falou assim, a gente está se mudando para o Rio de Janeiro. Eu falei, que lindo. Que bacana. O meu marido tinha acabado de ser promovido no Bank Boston, porque ele trabalhava em TI naquela época, né? E tinha acabado de ser promovido. E eu estava com a minha filha, né, estudando, minha filha mais velha, eu já estava no meu 2º casamento. E o Bank Boston era bem próximo. Não, ele ficava ainda no centro da cidade. A gente só depois você acha que ele foi na lista. Não que o Boston veio para cá, não foi? Não, ali era o Reds Bank. Nós. Era aqui, perto de Morumbi? Sim, Era o Reds Bank. Era o Lloyds. Eu fui trabalhar de estagiária. Então. Reds Bank. Eu falei, que lindo. E agora, né, o que eu faço? Bom, reunimos a família. E isso eu queria dar esse recado até hoje. A gente tem que tomar um certo cuidado com as decisões que a gente toma, né? A gente tem que envolver muito a família. Né? Porque se a gente toma uma decisão unilateral na nossa carreira e a família não está envolvida, é um transtorno muito grande. Tem que fazer alguns combinados, né? E eu sempre fui muito independente, né? Eu tenho essa personalidade mais independente de falar, opa, é aquilo lá, vamos fazer. Né? A gente vê o que a gente fala, mas vamos fazer. Eu sentei com a família e falei, é assim. O que a gente faz com isso? O meu marido falou, não, vou ficar em São Paulo e você vai para o Rio. Eu ficava em ponte aérea, gente, todo final de semana. Indo e voltando, indo e voltando. Quantos anos? A minha filha, na época, tinha 12 para 13 anos. E voltava, ia para os Estados Unidos, ia para a Inglaterra, voltava para São Paulo, ia para o Rio. Então, foi assim, foram 2 anos muito movimentados, com tudo por fazer, né? Porque ela tinha acabado de comprar a CSU, a Royal Sunrise, lá no Rio. Então, também era uma fusão, e aí a gente tinha que fazer o negócio acontecer. E aí eu fiquei grávida da minha 2ª filha, né? Ainda lá na Royal, e uma empresa, assim, a gente fala de empresas humanas hoje, né? Naquela época ela já era muito humana, né? Eu lembro que o Thomas e o Carlos Martins, que foi o meu VP administrativo na época, falou, olha, porque eu tive um processo de deslocamento, de descolamento de placenta, e aí eu não podia ficar viajando mais, não tinha jeito. E eles falaram, você vai ficar em casa e a gente vai te ajudar aí em São Paulo e a gente vai procurar uma pessoa aqui no Rio de Janeiro. E foi o que eles fizeram. Eles contrataram um headhunter, me ajudaram a me recolocar aqui em São Paulo e colocaram uma outra pessoa no meu lugar no Rio. No mesmo momento. No mesmo. Legal, né? Você vê que Respeito. desde aquela... Não, mas é engraçado quando você trata isso, Márcio, é uma das coisas que a gente observa. Né? Quando a gente olha algumas empresas da década de 80, 90, anos 2000, você vê que algumas empresas estavam muito além do tempo. Não precisava essa questão de, hoje eu sou a pessoa que tem, vou dar um exemplo, o SG aqui. Não. Desde aquela época a empresa já fazia. Já fazia. Então, assim, não era divulgado, não tinha um marketing para isso. A questão de atração, retenção, não precisava. E não precisa, né? A empresa já vivia aquilo ali de uma forma muito... Já fazia parte do DNA isso é legal. dela. Isso é muito bom. Para quem está escutando, é um tema que eu gosto muito de falar, de cultura organizacional. Sempre que a gente faz movimentações, sempre toma atenção. É que na nossa época não tinha tantas informações expostas como são hoje. Né? Mas hoje você digita ali, você consegue acessar informações assim espetaculares, que você nem imaginava, você consegue acessar hoje para te ajudar a tomar a decisão, né? De novo, né? Fundamentalismo para a decisão. Antigamente, nessa época, a gente não tinha noção. Era muito, vou colocar aqui, na sorte. Eu gostei do gestor, vou trabalhar lá. Não era assim? Eu trabalhava pelo chefe, não pela empresa. Eu trabalhava porque eu gostei do cara. Exato.
exato. Deu match. Deu match. Deu match. Mas eu gosto sempre de trazer esse exemplo, porque foi isso que você falou, Jair. Não tinha toda esse marketing que a gente tem hoje, vamos dizer assim, né? De CSG. O próprio CEO, ele trazia essa qualidade, essa competência, sabe? De olhar para o outro, falar, meu, é empresa, a gente vai fazer tudo para ajudar e a gente vai fazer. E ponto, né? E foi o que ele fez, eles me ajudaram do início ao fim, e isso em paralelo com a vaga que eles tinham lá. Então, eu fazia muitas coisas de casa mesmo, já existia home office naquela época, fazia muitas coisas de casa, né? E as pessoas lá no Rio fazendo acontecer. Eu fui para a Aliança da Bahia, que foi uma outra experiência maravilhosa. Imagina um comitê, um board, com 2 pesados sócios, né? Banco do Brasil e Aliança da Bahia, né? Com decisões fortes, né? Características fortes, mas eu tinha um CEO, e aí, gente, importante, viu? Olhar para o CEO que você tem, olhar para o presidente que você tem, ver as características fortes que ele tem e que você pode utilizar para fazer as coisas caminharem. Eu tinha um CEO na Aliança da Bahia chamado Luiz Luz, que era uma pessoa excepcional. A gente combinava o jogo e ele falava, quando começar a bater, você sai e eu aguento o tranco aqui, fica tranquilo. Então, falar, por exemplo, de processo sucessório para uma empresa altamente tradicional, que era o outro sócio, que era a Aliança da Bahia, que tinha os seus ritos, né, suas peculiaridades. Para o Banco do Brasil, isso já era mais do que necessário e a gente já estava atrasado. Já fluía. Já fluía, porque o Banco do Brasil era assim, é plano de sucessão. E a Aliança da Bahia, não. Tinha um outro ritmo, né, uma outra forma de fazer isso acontecer. E a gente tinha que juntar essas duas coisas para fazer com que a Aliança da Bahia, que a empresa conseguisse fazer realmente o processo que ela tinha que fazer. Uma empresa jovem, mas que precisava dar o resultado e a estratégia que tinha pela frente, né? Então, foi muito enriquecedor essa fase de ter um CEO do seu lado em que você conseguia extrair toda a potencialidade dele, né? Então, essa foi uma experiência muito positiva, né? Com o Luiz Luz. Legal. Eu gosto sempre de falar o nome dele porque ele é excepcional. Até hoje é uma pessoa excepcional, né? E agora, pegando esse contexto, né, de pessoas excepcionais, Márcia, você como uma pessoa também de capital humano, né, que são as pessoas que mais, né, vamos colocar assim, te contagiaram? Não vou nem falar inspirar, mas te contagiaram a ser a Márcia que você é hoje, que te forjaram. Se você puder, claro, a gente fala, não quero cometer nenhum tipo de injustiça aqui, mas você falou alguns nomes, mas se você puder citar até para compartilhar para quem está nos escutando, por favor. Eu acho que a gente tem uma coisa que é o lado luz e o lado sombra, né? Porque você cresce com isso também, né? Você também cresce no lado sombra, né? Quando você olha e fala, aquilo ali eu não quero ser assim quando eu crescer. Você aprende né? pelos dois lados. Exato. O que se faz e o que não se deve fazer, né? Sempre. Mas, acho que Deus foi tão bom comigo que eu sempre tive pessoas do meu lado que realmente fizeram com que eu crescesse, né? Então, Luiz Luz é um nome que era uma inspiração no sentido de deixa comigo porque eu vou te suportar aqui. Era o escudo. E ele era mesmo. Ele não deixava eu apanhar de jeito nenhum. Pelo visto, ele te dava autonomia para você fazer as coisas, né? Exatamente. Ele apoiava. E apoiava. Uma pessoa que eu aprendi muito no Unibanco foi uma pessoa chamada Armando Pompeu, que era o vice-presidente de marketing e produtos na época. Cara simples, humilde, mas era um cara que falava assim, não tá certo isso. E eu passei muitas experiências com a Armando assim, isso não está certo, vou demitir a pessoa. Armando, você tem certeza? Absoluta. Ele não está fazendo nem bem para ele, nem para a empresa. Não vai ficar aqui. Não fica. E eu olhava para ele e falava, decisão. Ele tinha tanta certeza daquela decisão e ele estava certo. A pessoa depois entendeu que realmente aquele movimento que ela fez não foi bom, né? E uma vez ele chegou para mim e falou assim, Márcia, é difícil você... E ele tinha 5.000 pessoas, né? Na vice-presidência. Eu falei para ele, me fala como é que você toma uma decisão dessa, né, sem perder de vista 5.000 pessoas. Eu falei, exatamente pelo impacto que eu sei que vai ter na vida delas. Se eu deixar essas coisas acontecerem do jeito que elas estão tendendo a acontecer, todo mundo vai ser impactado. E ele me ensinou uma fórmula que eu uso até hoje.
não tem cliente, não tem din-din, não tem trabalho, não tem emprego, acabou a empresa. Simples assim. Então, o cliente, e nessa época a gente estava com alguns problemas, né? Você falou 30 horas. O cliente tem que ser visto em primeiro lugar. Não a cabeça dessa pessoa que tomou essa decisão. Porque ele não viu o cliente. Então, porque ele não viu o cliente, ele não pode trabalhar com a gente. Sim. Simples assim. Perfeito. Muito bom. É um cadenciamento de raciocínio lógico muito simples, Muito, né? Mas que, mas que valeu a pena no sentido de realmente fazer as coisas caminharem, né? traz luz a coisa, né? Totalmente. Agora, eu tenho uma outra pessoa que trabalha comigo hoje, né? Que é o Newton Queiroz, que é o CEO da Euro, que é uma pessoa muito reservada, né? Muito polida, educada, mas é uma pessoa muito humana, né? Ele olha para... E para você dirigir uma empresa, a gente não pode esquecer que você tem que ter esse olhar, né? Você tem que olhar para o outro, né? Uma coisa, quando eu entrei na EA, ele falou assim para mim, EA é o jeito... Sim. Ela precisa... apelido, né? Que a gente dá para a Europe. Quem é a pessoa mais importante dessa empresa, Márcia? Eu falei, quem? O operador. É ele. Ele é o cara mais importante para mim. Então, todas as decisões que a gente tomar com desenvolvimento, recrutamento, treinamento e todas as outras coisas, a gente tem que olhar para o operador primeiro. E falar para ele, mas por que, Newton? Porque ele está com o cliente direto. E eu não posso me dar o luxo de ter uma pessoa infeliz cuidando do meu cliente. Eu tenho que ter ela feliz. Como é que a gente faz com que essa pessoa fique feliz aqui dentro? Este olhar de uma pessoa que está olhando o mercado, PNL, né, o fluxo de caixa. A gente fica meio, né, racional demais, né? Sim. Conectado muitas vezes, né? Ele não se desconecta. Eu acho isso, assim, inspirador demais. Ele não se desconecta, em nenhum momento. Newton Queiroz. É um cara que me inspira. E é legal quando a gente ouve, né, essas questões de admirações pela pessoa que você está sendo liderada. E é fundamental. Muitas pessoas me perguntam até agora, o que faz a pessoa sair de uma empresa e o que faz ela sair da empresa. Todo mundo fala assim, competência técnica. Não, é a liderança. É a liderança. É a melhor empresa para se trabalhar. Exato. É onde você tem essa relação de admiração, de respeito, de valorização, né? De quem está liderando a operação, de quem está coordenando. Então, acho que vale a pena a gente sempre reforçar isso. Com o que eu vou trabalhar? Né? Acho que tem que ter, na minha visão, essa é a primeira a tomar a decisão. Exato. Né? Porque é aquilo que a gente falou do mercenário e do missionário. Né? Porque às vezes você vai ali, você recebe uma carta oferta, aí você olha todos os pontos que eu discuti a sua decisão em cima daquilo. Você não vai discutir em cima da pessoa. Quem que é a pessoa que eu vou trabalhar? Me conta um pouco, antes de assinar isso aqui para mim é secundário. Me fala um pouco, como que vai ser meu chefe? Porque normalmente você discute com a área de recursos humanos. Você não discute com requisitantes, com o seu futuro chefe. Você discute com recursos humanos. Eu acho que Ninguém para falar. Então, acho que serve como reflexão de falar assim, me conta um pouco, deixa eu ver o assessment desse profissional, do meu chefe, você consegue me abrir? Acho que é importante a gente ter esse olhar, né? Acho que até o Ricardo Sandler, ele fala muito num livro que eu gosto de falar dele, se chama Virando a Própria Mesa, que é um livro tão antigo. É antigo. É antigo, mas para mim é contemporâneo. Eu ainda pego lá para dar fazer um refresh no negócio. E ele fala que quando ele ia contratar alguém, ele deixava a pessoa passar o dia inteiro na empresa. Passa um dia aqui, começa o café da manhã, almoço, toma um café da tarde, e aí no final do dia você fala, cara, vale a pena eu sair de lá e vir para cá ou não? E todo mundo super aberto. Olha o nível de visão. A visão que ele tinha naquela época. Ricardo Sandler, a gente está falando aí dos anos 80. Exatamente. Olha só, já se vão aí 40 anos. 40 anos, gente. Então, tem algumas pessoas que são visionárias nesse sentido. E eu entendo que você tem que ter verdade e transparência. Sempre. Então, nem todo mundo pergunta, mas algumas pessoas perguntam. Né? E você precisa dizer mesmo. Porque uma coisa que eu falo sempre até com meus amigos em recursos humanos é, cara, não dora a pílula.
Porque se você dourar a pílula, você vai trazer uma pessoa que não tem fit. A gente sempre fala, é o famoso canto da sereia. Exato, você vai perder essa pessoa precocemente. É isso aí. Né? Então, fala a verdade, né? Até onde você pode, mas dá o contexto para essa pessoa, dá a fotografia, né, da empresa dessa pessoa. Então, para gestores, por exemplo, falou, é assim, ó, aqui tem todo dia uma novidade, aqui todo dia a gente tem coisa para fazer. E aí entra aquele termo, né, Marcia, pegando mais uma vez o gancho aqui, comunicação. Essa é uma habilidade, se a gente puder colocar aqui para os conselheiros, né, vamos lá, comunicação, né, porque eu acho que a comunicação não é só oratória, é a postura, é a forma como você interage, é a forma de como você escreve até um artigo, escreve alguma coisa. E ela começa um pouco antes, até um pouco antes, viu, Rogério? Para você conseguir estabelecer uma comunicação efetiva, na minha opinião, e é o que eu procuro também, né, é a autoavaliação da mulher, eu preciso saber muito bem escutar. Eu preciso, Excelente ponto, é isso aí. né, eu preciso conseguir entender quem são os meus interlocutores, como eles pensam, né, quais são as expectativas que ele tem, para eu conseguir, né, levar o meu ponto, a minha recomendação, a minha opinião. Né? Então, são habilidades que vão Sim. se... São fundamentais. A gente vai juntando essas competências, essas habilidades para conseguir formar um bom conselheiro, né? E eu acredito que você mencionou isso, né? Na empresa, o que eu fui? Eu fui conversar com as pessoas. Foi ouvir, né? Fui ouvir as pessoas. Né? Então, você foi, né, fala, tá bom, onde eu estou? E aí, naturalmente, você vai fazer o confronto disso com a expectativa que se tem da sua atuação, para aí você começar a testar. E até hoje eu faço isso, tá, Udo? Até hoje. Eu acho que esse é o... Eu até hoje tenho reuniões com a liderança e vamos falar de KPIs de RH, porque eu mostro para todo mundo, tá? Porque o KPI não é meu, né? É da empresa. Então, a liderança tem que conhecer absenteísmo, hora extra, folha de pagamento, tem que saber tudo, né? Pesquisa de clima. Pesquisa. Também vai te dizer Não, e muita a coisa. pesquisa, na verdade, a gente até mostra, né? Mas quando você fala dos KPIs, muitos deles nunca ouviram falar. E aí você fala, seu absenteísmo está muito alto, me conta por quê. E o cara, na hora que ele vê o todo, ele começa a conectar que a partezinha dele pode estar influenciando em muito, né? Positivamente ou negativamente. Mas só para dizer que eu ainda hoje eu faço isso, né? Eu vou na operação, então quando você beija, abraça, né? Vê como é que tá, bom dia. As pessoas elas vão começando a se conectar com você. E aí fica fácil, quando existe algum problema, mandar um e-mail. Posso conversar com você 5 minutos? Posso falar com você um pouquinho? Ao invés de na linha de denúncia, né? Então, vai falar comigo primeiro. Né? Então, essa conexão, essa... Confiança. E tem que ter. Eu aprendi muito lá na minha história, como eu vim contando para vocês, estar no negócio, eu pego a minha mesa e vou sentar no negócio mesmo. Eu não gosto de ter salinha fechadinha, eu não tenho. Na verdade, eu fico no meio de todo mundo. Eu fico com o ouvido no trilho, né? Porque é ali que acontecem as coisas, é ali que o negócio acontece. É a temperatura da fervura, né, Márcia? Não tem jeito. Na hora que você fala, tá tudo bem. Não, pera, não tá não. Tem algumas coisas aqui, ó, que a gente precisa olhar. E isso, vocês que estão nos escutando, na trilha dos conselheiros, um ponto fundamental, principalmente para aquelas pequenas e médias empresas, que é o Oceano Azul aqui no Brasil, um ponto muito importante que a gente precisa ter, que a gente precisa conquistar, eu acho que isso é uma conquista, é a confiança. Né? Então, o empreendedor, o fundador, a empresa familiar, a gente fala muito isso, né? Muito forte. O conselheiro precisa conquistar a confiança, porque senão você não vai ter todo o retrato. Né? Então, o pessoal gosta de falar de soft skills, né? Essa habilidade de ouvir, de conseguir se comunicar, de se conectar com as pessoas, de entender as pessoas, de ter empatia, de se colocar no lugar das pessoas.
Isso é extremamente importante. Uma das coisas aqui, só para a gente entrar na linha conclusiva aqui, Marcia, que a gente vem observando no mercado, e é uma discussão, é uma provocação também para a gente refletir, né? Quando a gente faz um estudo, né, de empresas no geral, até pegando a parte de remuneração, né, e a gente, não queria usar essa expressão comparar, mas quando a gente faz uma avaliação entre o nível de uma remuneração de uma pessoa que lidera a área de finanças, né, o famoso CFO, com uma pessoa que lidera a área de gente, de pessoas de fato. E o mercado inteiro fala, não, as pessoas são mais importantes, não o dinheiro. As pessoas são mais importantes, as pessoas que trazem o dinheiro. E por que há uma diferença tão grande de remuneração de um vice-presidente de finanças e um vice-presidente de RH? Sim. Essa é a grande provocação, que a gente também tem que se questionar. Né? Tudo bem, a gente está falando aqui do lado do conselho, né? O conselheiro, quando você atinge essa cadeira de conselho, ela já é mais delimitada, né? Não tem tanto essa questão. Mas quando a gente está no mundo corporativo, executivo, de fato ainda tem essa diferença, né? Então, uma provocação que eu queria fazer para todos aqui, a gente começar a pensar. Porque dentro de um plano de sucessão, normalmente é o CFO. Normalmente, a pessoa que, segundo o maior salário da empresa, é o CFO. E por que o RH ainda tem aquele contexto de não é tão remunerado a ponto de pensar, o RH também tinha que estar nesse mesmo patamar, que ele cuida também do que move o dinheiro. Acho que aí tem uma outra discussão que a gente poderia levar aqui várias horas. Eu não esse podcast, depois a gente vai fazer. Mas na minha opinião, a RH, ela perde algumas oportunidades, sabe? Na hora da comparação. Porque na hora que você está dentro do negócio, falando de negócio, falando do modelo de negócio, você é um outro RH. Que não é um RH de abraçar a árvore ou de seguir atrás de modinhas, entendeu? Você é um outro RH. Então você tem voz. É o protagonismo, vamos colocar assim, né? Se botar o protagonismo, trazer... E aí, essa comparação, ela deixa de ser tão desigual. Você começa a ter a mesma voz. E isso, para mim, é complemento. Eu falo isso com o meu CFO. Falei, cara, a gente tem que andar de braço dado, mão dada, porque aqui, ó, somos nós dois, né? É isso. É gente e resultado, gente e dinheiro, tá? Tem que andar junto aqui. Então, acho que na hora que você começa a se posicionar assim, você é um RH diferente. Sim. E aí a comparação é outra. Muito bom. Está bem forte nos novos princípios da 6ª revisão dos códigos das melhores práticas de governança corporativa. Né, que Boa lembrança. responsabilidade corporativa para sustentabilidade. Então, aí, na minha concepção e pela minha interpretação, você abarca nesse conceito justamente essa questão. Dos papéis e responsabilidades de fato, né? Exatamente. Tem o peso dos dois. A questão financeira é importante, Tem o mas peso. tudo o resto também é. Né? Exato. E aí, então, precisa ter essa Descompasso. exatamente, você eliminar isso, né? A gente precisa ter essa sincronicidade, Exato. né? E essa aliança, esse comprometimento entre essas áreas que são fundamentais no negócio. Acho que só assim a gente realmente consegue ter as empresas, vamos dizer, num patamar de excelência. Muito bom, Marcia. É legal que a gente pode, né, a gente trazer esses assuntos na mesa para quem está nos escutando, né, também poder ter esse olhar, né, de parar e pensar e refletir. Acho que poucas pessoas refletem sobre esse tema. Você fala, olha, como que é isso, né? Então eu vou cair para... Não é nada contra o financeiro, não é isso, o financista ali. Mas eu acho que, assim, até para você ter um olhar crítico das coisas, né? Acho que uma das competências, até para a gente fechar aqui, é o pensamento crítico. Além do pensamento estratégico, é o pensamento crítico. Saber fazer uma análise, né? Fazer uma modelagem de tudo isso para você falar assim, puta, deixa eu derivar isso aqui para uma solução melhor. Exatamente. Mas obrigado pela contribuição. Marcinha, pena porque o tempo voa de agora. Já indo pro final do nosso podcast, o que você recomenda de leitura, de filme? Tem alguma coisa interessante que você acha que... Até o podcast, né? O podcast é o primeiro para vocês assistirem, entendeu? Mas depois... Eu faço tudo mais importante. Não, eu tô lendo 2 livros, né, hoje que são, para mim, muito importantes, né? Até porque a gente está no meio de uma transformação cultural na EA,
e que é do Richard Barrett, que é a Organização por Valores, né? Então, Organização de Valores. É um livro maravilhoso, ele é maravilhoso, vale a pena. O Richard Barrett é um cara que, assim, tirar o chapéu para ele, né? Porque é um cara que, com o Edgar Schein, que mais entenderam, ou entendem cultura, porque o Edgar Schein já morreu, né? Mas ele ainda continua vivo. E eu sou certificada pela metodologia dele, né? Que é uma metodologia internacional, então, assim, amo de paixão. E o outro são as do Marcos Aurélio, como é que é? As Meditações de Marcos Aurélio. Vocês já ouviram falar? Não. É um livro, gente, é assim, ele vai muito pelo lado estoico, né? Mas ele traz ensinamentos que o Marcos Aurélio, desde aquela época, já trazia, né? Do tipo, não deixe as pessoas falarem de você. Se posiciona. O que é do outro, não é seu. Não deixe o emocional do outro te abalar. Ele é Meditações de Marcos Aurélio. Ele é maravilhoso, vale a pena. Boa dica. E até para conselho, esse livro faz todo sentido. Porque ele vai na raiz da questão do relacionamento humano, sabe? Que é fundamental, né? Tudo que a gente vai conversando aqui, né? Para você chegar no conselho, você precisa de relações. Exatamente. Senão você não vai chegar. Meditações de Marcos Aurélio. Então, uma coisa muito importante para aconselhar. O seu equilíbrio. Não deixe que o desequilíbrio do outro te afete. Te afete. Porque é seu, que é do outro. Reflita sobre isso. Reflita. Legal. E alguma série em especial, Marcia, até como curiosidade, algum... Olha, eu não tenho. Sinceramente, quando eu assisto séries, eu quero me divertir. Então eu vou para aquelas mais bobinhas, sabe? Assim, mais dorama, sabe? Dorama, que você exatamente. Se eu ouvi falar que legal, dar risada. Se você ver os mensagens que tem lá, são muito poderosos. Você presta atenção. Então, sério, eu não sou muito ligada não, mas livros... Legal. Com certeza. Última pergunta, vou deixar para você fazer. Tá bom. Mas uma questão que a gente sempre gosta de falar, né, que a gente, no mundo do conselho, né, diz que está a sabedoria. Então, se você, com a sua sabedoria atual, né, hoje, no auge da sua flor da idade, de falar assim, puta, quanto de conhecimento eu tenho hoje, pegar a Márcia lá, 15, 20 anos, recém-formada, saiu da faculdade lá, assim, psicóloga, tipo, agora, o que eu faço? O que você de hoje falaria, um conselho para essa Márcia daqui? Acho que eu falaria duas coisas, né? Tenha paciência, um dia chega, né? Se não chegou ainda é porque não era para chegar, mas vai chegar. E o outro é, continue se posicionando, sempre. Sempre. Eu sempre trabalhei em ambientes masculinos, né? Sempre. E eu sempre me posicionei. Muito bom. Isso é importante. Então eu falaria exatamente isso. Legal. Porque você traz um tema muito importante, né? Eu sou pai de menina, né? Uhum. E uma das coisas que eu sempre preservo e falo muito para minha filha é essa questão de autoconfiança. Né? Esse posicionamento é autoconfiança. É você ter uma autoconfiança, você confiar em si, você ter a coragem. Exatamente. O posicionamento vem muito disso, né? De como você ter essa autoconfiança para lidar com qualquer tipo de adversidade. Exato. Então, acho que é super importante. Exato. Mais uma vez, Márcia, obrigado por todo o aprendizado aqui, por compartilhar com quem está nos escutando aqui todos esses ensinamentos, né, os valores, né, de como que também tem a sua perspectiva de olhar não só para a organização, mas também como para a vida. Então, acho que isso para nós aqui na Board Academy são fundamentais. E, novamente, uma honra, né, ter ouvido aqui você. Obrigado por todos os compartilhamentos aqui, tá? Nossa. Com certeza. Udo, suas palavras finais aí. Mas reforçando isso que o Rogério falou, ficam aqui os nossos agradecimentos em nome da Board Academy por mais essa aula. Mas a gente sempre aprendeu. Sempre. Coisa aqui, Rogério. E pelo menos para mim é muito, muito gratificante fazer isso. Ter pessoas como você aqui. E cada vez mais me dá uma certeza, né? A gente precisa ter cada vez mais mulheres nos conselhos. Não, eu acho que isso é
É uma triste realidade que a gente, e não só em conselhos, mas também em posições de liderança, a gente precisa da figura feminina nesses Essa postos. mescla, né? Exatamente, Tem que esse equilíbrio. A gente sempre fala muito, não que seja uma coisa estática, mas uma coisa balanceada, né, equilibrada. Então, de novo, muito obrigado por tudo que você trouxe aqui. A gente, né, ficam aqui os votos dos melhores sucessos e resultados para você, na atuação que você está tendo hoje. E, mais uma vez, reitero aqui os nossos agradecimentos em nome da Comissão Temática de Empresas Familiares de Sucessão. Eu falo. Vamos lá, que tem muito pela Tem frente. muito pra frente ainda. Vai. Gente, né, nós estamos chegando ao fim de mais um episódio aqui do podcast Os Conselheiros. Muito obrigado por ter ficado até o final. Se você gostou, deixe o seu like, né? E se você se interessou por todos esses temas que nós trazemos aqui, né? Ative o sininho aí do YouTube para você ser notificado dos próximos episódios aqui da Board Academy, ok? Então, para vocês, muito obrigado e até a próxima, gente. Obrigado, pessoal. Obrigada. Sucesso. Até mais.